Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Fernanda Zeferino e hoje vou falar sobre a democracia. Tivemos recentemente as eleições no Brasil e gostaria de fazer algumas reflexões sobre o nosso sistema político. A democracia, como a conhecemos hoje, com a participação universal, foi fruto de um longo processo. Ela nasceu na antiga Grécia, no século V a.C., em Atenas. Nessa época era chamada de democracia direta, pois os cidadãos iam diretamente a uma praça, chamada Agorá, para poder gerir os assuntos da cidade. As discussões ocorriam durante o dia e poderiam perdurar até o entardecer. A Assembleia do Povo votava e julgava as leis e quem não as respeitava. A palavra política deriva do grego antigo, ta politica, e quer dizer os negócios da cidade. Para os antigos gregos, não se interessar pela política era o mesmo que não se envolver com os assuntos públicos, ou seja, que dizia respeito a todos. A polis, ou cidade, era administrada pela demos, o corpo dos cidadãos. Mas nessa época, apenas uma parcela da população era considerada um cidadão digno de participar dos negócios da cidade. Como vemos na imagem, as mulheres, assim como os homens estrangeiros livres e os escravos, eram excluídos dessa participação. Passaram-se muitos séculos até chegarmos na democracia representativa a sufrágio universal, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo ocidental. E hoje, infelizmente, existem inúmeros países que ainda são estados autoritários. Hoje seria impossível ir a uma praça para dar a nossa opinião. Por isso, participamos da vida política por meio da eleição dos nossos representantes. Daí deriva o nome do nosso sistema político. No Brasil, todos, inclusive as mulheres, começaram a votar na década de 1930. Mas logo o Estado Democrático de Direito seria interrompido pela ditadura de Vargas. E mais tarde teríamos a ditadura militar. Portanto, a democracia brasileira ainda está no processo de amadurecimento e consolidação. Segundo os históricos, a nossa sociedade atual seria fruto de três principais revoluções que aconteceram na Idade Moderna, período que vai de 1492 até 1789. A primeira foi a Revolução Gloriosa, que aconteceu no Reino Unido em 1688. Depois de uma longa guerra, o rei foi obrigado a assinar um documento que estabelecia que ele também estaria submetido às leis. Era, portanto, o fim da monarquia absolutista no Reino Unido e o início da monarquia constitucional. Foi uma grande mudança de paradigma, visto que na época a Europa era dominada pelas monarquias absolutistas. Mas a participação política ainda era para uma pequena parcela da população. A segunda revolução, que foi um dos progenitores da democracia atual, seria a Revolução Americana. As 13 colônias, após se liberarem do domínio na Inglaterra, deram vida, em 1788, à primeira Constituição do mundo ocidental. Eles deram origem ao que seria também o sistema político adotado pelo Brasil em 1889, a República Federativa Presidencial. Foi a maneira que as 13 regiões, muito diferentes entre elas, conseguiram se manterem unidas, porém preservando a autonomia local. Os constitucionalistas se inspiraram nas teorias iluministas, sobretudo a democracia de Rousseau e a divisão dos poderes de Montesquieu. O poder legislativo seria designado ao Congresso, formado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, que seria eleito pelo povo. Mas quem exatamente poderia votar? Somente os brancos, livres e ricos. O voto era censitário. Somente quem possuía uma certa quantidade de bens poderia participar da vida política. Como vemos, era excludente. Uma grande parte da população seria negado esse direito. Os pobres, os negros, os nativos americanos e as mulheres. Por fim, a última revolução que deu origem aos sistemas políticos atuais, obviamente foi um embrião desse processo, foi a Revolução Francesa em 1789. Nessa época, a França era caracterizada por um abismo entre o povo e os nobres. Somente 2% da população pertencia a essa ordem, a realeza, que vivia somente para gastar e usufruir dos melhores prazeres da vida, e não pagavam taxas. Já a população gastava praticamente todo o salário para ter o que comer e onde viver, além de serem sobrecarregados com taxas que mantinham esse sistema de ordens. O clero e a realeza constituíam a primeira e a segunda ordem, ou Estado, e eram isentos de pagar as taxas.
Alguns anos antes da Revolução, uma crise na produção agrícola, devido a um tempo muito úmido, arruinou as plantações. Na prática, centenas de franceses passavam fome, pois o pão, feito com cereais, era a base da alimentação do povo. Enquanto isso, no Palácio de Versalhes, a realeza esbanjava riqueza nos famosos banquetes promovidos por Maria Antonieta, esposa do rei Luís XVI. Esse foi o estupim para um país que já estava em crise econômica devido às excessivas despesas para a manutenção dos nobres, dos clérigos e do exército. O final nós já sabemos. Muitos perderam a cabeça, literalmente, colocando fim a uma das principais monarquias europeias da história. Teve na França, após a Revolução, um breve período republicano. Nesse contexto, teríamos a segunda Constituição do mundo ocidental, mas durou pouco. Não é por um acaso que essa revolução coloca fim à Idade Moderna e marca o início da Idade Contemporânea. Afinal, ela criou um mundo político totalmente novo, nunca antes visto e vivido pela humanidade. Ela foi uma revolução social, cultural, além de política. Colocou fim ao antigo regime, caracterizado pela sociedade de ordens, pelo poder absoluto do rei e pelos privilégios de nobres e homens religiosos. Era pautada na ideia de que o poder emanava do povo. Todos possuíam direitos e liberdade de expressão. É o famoso lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Porém, após esse período, a França conheceu uma feroz ditadura, a de Napoleão. Por esse motivo, os franceses, segundo alguns cientistas políticos, posteriormente dariam vida à atual forma de governo deles, a República Semipresidencial. Essa, que foi caracterizada pela divisão do poder executivo, conforme esses cientistas sociais, é devido à desconfiança que os franceses adquiriram ao longo da história desse poder, o poder executivo. Concluindo, vimos que a democracia foi fruto de um longo processo, cujas origens remontam centenas de anos atrás, na Grécia. Vimos que, de acordo com as circunstâncias históricas, econômicas e sociais de cada país, nasceu uma forma de governo diferente. Na Inglaterra, a monarquia constitucional. Nos Estados Unidos, a República Federativa. E, por fim, na França, a República Semipresidencial. Mas precisaríamos esperar o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, marcado por ideologias extremistas, radicais, nacionalistas, extremamente violentas, para recomeçar o processo de redemocratização do mundo ocidental. Gostou? Aprendeu? Espero que sim. Até a próxima. Tchau, tchau!